Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos gases, focando mais na resolução de questões. Pessoal, antes de começar a resolver questões, vamos dar uma relembrada na equação geral dos gases, que eu já falei sobre ela na aula anterior, que é a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. Ou seja, nós iremos trabalhar com pressão, volume e temperatura inicial, pressão, volume e temperatura final, ok? É importante que vocês tenham essa fórmula aí na mente de vocês, porque a partir dela vocês conseguem resolver várias questões referente a gases, referente ao estudo dos gases, ok? Então essa equação é a equação geral dos gases e ela vai ser muito importante para a resolução das nossas questões. Eu coloquei aí uma observação na parte de baixo do slide e essa observação é muito importante. Muitas vezes as questões do Enem tendem a jogar aí uma casquinha de banana. Então vamos relembrar, para que vocês lá na prova do Enem não se confundam. Olha só, quando nós trabalhamos com gases, fazemos cálculo relacionado a gases, a temperatura que nós trabalhamos na temperatura em graus Kelvin, que é, como vocês já viram, a temperatura absoluta, ok? Algumas vezes a questão, para confundir o candidato, ele coloca a temperatura em graus Celsius. E se a temperatura vier em graus Celsius, antes de substituir na fórmula, você tem que transformar em Kelvin. E para fazer essa conversão de Celsius para Kelvin é bem simples, Você tem a formulazinha aí embaixo, ó. Temperatura de Kelvin é igual a temperatura de Celsius mais 273. Ou seja, é só você pegar o valor que a questão lhe deu em Celsius e somar com 273. Aí você consegue converter de Celsius para Kelvin. Lembrando, se a temperatura já estiver em Kelvin, não precisa mexer, não precisa transformar. Você só vai fazer essa conversão se a temperatura dada estiver em graus Celsius, ok? Vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. Questão 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus Celsius e 1,5 atm, Como eu já falei na aula anterior, atm significa atmosfera, é a unidade de pressão. Então, 1,5 atm de pressão. Qual será o novo volume do gás a 87 graus Celsius e 1 atm de pressão? Então, ou seja, a questão me deu o volume inicial, que é de 20 litros, Depois que a reação aconteceu, ela quer saber qual vai ser o volume final, desse gás. Geralmente, quando nós trabalhamos com questão que tem vários dados, é interessante que você trabalhe a questão organizando-a. Você retira os dados da questão, porque aí vai ficar mais fácil, Você vai saber o que é que você tem e o que você precisa encontrar, ok? Então vamos lá. A questão me deu a pressão 1, a pressão inicial. Ela disse, que a pressão inicial foi de 1,5 atm. Pessoal, eu coloquei aqui 1,4, mas é 1,5, ok? Então deixa eu também colocar aqui 1,4 para não ficar diferente, certo? Então, isso aí não vai importar. O que vai importar é o resultado final da questão. Então, 1,4 atm de pressão. Okay? Então, a pressão 1, 1,4 atm. A pressão 2, a questão me deu, Ela me disse que a pressão 2, é 1 atm. Então, 1,4 é a pressão inicial e 1 é a pressão final, ou seja, P2. Então, observe que você está retirando os dados direitinho, bem certinho. O volume inicial, Quantos litros inicialmente de gás eu tinha? 20 litros de gás, certo? O que é que a questão pede? Qual será o novo volume? Então ela quer o volume final, o V2. Ela me deu também a temperatura inicial e a temperatura final. Porém, como eu já tinha dito no slide anterior, a temperatura, elas estão em graus Celsius. 27 Celsius é a inicial
E 87 Celsius é a final. O que é que nós temos que fazer? Transformar de Celsius para Kelvin. Primeiro você vai pegar a temperatura 1, a temperatura inicial, que é 27 graus Celsius, soma com 273 e transforma em Kelvin, vai dar 300 Kelvin. Você pega a temperatura 2, que é 87 graus Celsius, ó, soma com 273 também e vai dar 360 Kelvin. Então aqui você tem os dados bonitinhos da questão, ó, pressão 1, pressão 2, volume 1, o volume 2, o volume final você não tem, vai ter que encontrar. Tem a temperatura 1 e tem a temperatura 2. O que é que nós vamos fazer? Pegar todos esses dados e substituir na equação geral dos gases, pessoal. Então, ó, vai ficar dessa forma aqui. Você vai pegar a equação geral dos gases, ó, P1 vezes V1 sobre T1, P2 vezes V2 sobre T2. Ou seja, é pura aplicação de fórmula. Não tem para onde correr. É matemática aplicada, né? Você vai pegar os valores e vai aplicar na fórmula. Ok? Ó, pressão 1, 1,4 vezes, quem é o volume inicial? 20 litros. Ó, fica 1,4 sobre 20, vezes 20. Sobre, quem é a temperatura inicial? Que estava em Celsius e nós transformamos em Kelvin. 300. Substituiu. Ó. Pressão 2, 1 atm. 1 vezes volume 2, eu não tenho o valor do volume 2, então o que é que eu vou fazer? Repito o V2, ó. Fica 1 vezes V2 sobre, quem é a temperatura 2? 360, que a gente também precisou transformar a temperatura 2 em Kelvin. Pessoal, substituiu na fórmula, ó, agora é só resolver, não tem para onde correr. Se você substituiu tudo certinho, sabe o que você precisa encontrar, resolveu aqui, chega o resultado, ó. 1,4 vezes 20 dá 28, repete os 300, ó, igual, V2 vezes 1 dá os mesmos V2 e repete o 360, né? Aí agora aqui você faz uma regrinha de 3, ó, 300 vezes V2, 300 V2. 28 vezes 360 dá 10.080, ok? Isola o V2, ó, V2 é igual e divide 10.080 sobre 300, dividido por 300. O volume final vai ser de 33,6 litros, ou seja, o volume do gás aumentou. O volume inicial era 20 litros, no final foi para 33,6 litros, ok? Então, pessoal, resolveu a questão, ó, sem problema nenhum, não é? Sem problemática nenhuma. Substituiu na fórmula, resolveu, chegou o resultado. Ok? Lembrando que o volume tem que ser em litros, ok? A unidade de volume para gases é litro. Agora, uma coisa interessante. Se a gente observar aqui a temperatura inicial era 300 Kelvin. E no final ela foi para 360. Ou seja, aumentando a temperatura, aumentou o volume do gás, ok? Lembrando que a temperatura é um dos fatores físicos que pode influenciar no gás, ok? Nesse caso aqui, quando se aumentou a temperatura de 300 graus para 360 graus Kelvin, houve um aumento também no volume. O volume inicial era 20 litros. Então, ele aumentou para 33,6 litros. Então, eu posso dizer que temperatura e volume são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumentou. No caso, nessa situação daqui, ok? Tranquilo, pessoal? Vamos passar para a questão 2. Vamos lá, vamos para a questão 2. Questão 2. Um gás ocupa um volume de 40 litros. Então, eu já sei que esse 40 litros é o meu volume inicial, é o meu V1. Sob pressão de 1,5 atm. Olha a pressão 1 aqui, ó, 1,5. Aumentando-se a pressão para 2 atm, ó, a pressão inicial era 1,5 e a pressão final aumentou para 2, P1 e P2. Isotermicamente, qual será o novo volume? Ok? Então, ele me deu volume inicial, me deu pressão inicial, pressão final e pede o volume
final. A questão não citou nada de temperatura. E agora? A questão não me deu a temperatura inicial e não me deu a temperatura final. Ela só me disse o seguinte, ó. Aumentando-se para 2 atm isotermicamente. Transformação gasosa. O que é uma transformação isotérmica? Pessoal, transformação isotérmica é aquela em que a temperatura é constante. Ok? Ó, coloquei a observação aqui embaixo. Observação. Não deu os volumes. No caso, pessoal, não é volume, viu? Ele não deu a temperatura. Foi um erro de digitação aqui. Não deu as temperaturas, né? Então, elas são constantes. Então, as temperaturas são constantes, né? Quer dizer, o que quer dizer temperatura constante? A temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Se elas são iguais, se elas são constantes, você corta da fórmula. Você pega a equação geral dos gases e tira a temperatura. Vai ficar só pressão e volume. Então, transformação isotérmica, né, só para a gente relembrar, transformação isotérmica é a lei de Boyle e Mariotti, ok? Então, lei de Boyle e Mariotti quer dizer que as temperaturas são constantes, você corta as temperaturas, então a transformação ela é isotérmica. Então, vamos lá na temperatura 1 e corta, temperatura 2 e corta, você não vai usar nem a temperatura 1 nem a temperatura 2, ok? Aí vamos ver como fica isso aí aplicado na fórmula. Olha só como é simples, ok? Cortei a temperatura 1, que ficava aqui embaixo, cortei a temperatura 2, que ficava aqui embaixo também. Por quê? Porque elas são constantes, são isotérmicas, ok? Se elas são constantes, elas não vão influenciar no estado do gás, então você corta, certo? Aí como vai ficar a fórmula? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Ok? Só tirou as temperaturas, porque a transformação é isotérmica. E transformação isotérmica, pressão constante. Aí vamos lá. Qual foi a pressão que a questão me deu? 1,5 atm. Qual foi o volume 1? 40 litros. Qual foi a pressão 2? 2 atm. E o volume 2 é o que a questão quer que eu encontre. Ó. Substituindo vai ficar dessa fórmula. Só resolver. 1,5 vezes 40 dá 60. Igual 2 vezes V2 vai dar 2V2. Passo o 2V2 para o primeiro membro, porque tem a variável, ó, e o 60 vem para o segundo. Fica 2,0V2 igual a 60. Volume 2 vai ser igual a 60 dividido por 2, vai dar 30 litros, ok? Pessoal, aí o que é que a gente observa aqui que aconteceu? O volume inicial era quantos litros? 40. E o final foi para 30 litros. Quer dizer que houve uma diminuição no volume do gás. A pressão inicial era 1,5 atm. A pressão final, 2 atm. Ou seja, aumentando-se a pressão, o que aconteceu com o volume? Diminuiu. Ok? Ó. Aumentou a pressão de 1,5 para 2. O que aconteceu com o volume final? Diminuiu, era 40, diminuiu para 30. Ou seja, transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, o volume diminui, ok? Isso é muito importante. O Enem pode não colocar a questão, mas pode jogar algumas dessas perguntas, né, que eu fiz agora, né? Transformação isotérmica. Aumentando-se a pressão, diminui o volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais, ok? Tranquilo, não é, pessoal? Sem dúvida nessa questão. Cortou as temperaturas, porque a transformação é isotérmica. Sossegado, né? Usou só P1V1 igual a P2V2. Vamos lá, vamos para a questão de número 3. Determinada massa de gás ocupa um volume inicial de 50 litros. Ó. Já tem o V1. Vão gravando aí na mente de vocês. Volume inicial, ó, a questão foi bem clara, 50 litros. A temperatura de 400 Kelvin. Temperatura inicial, ó, já está em Kelvin. Não vou precisar mexer com ela.
Se a temperatura desse gás for aumentada para 327 Celsius, epa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, ó. A temperatura 1 está em Kelvin, a temperatura 2 está em Celsius. Essa temperatura pode ficar em Celsius? Não, né? Você vai ter que somar 327 mais 273, viu? Lembre-se de, antes de substituir na fórmula, transformar esses 327 em Kelvin, ok? Senão a questão vai dar errado. Sob pressão constante, qual será o novo volume do gás? Pessoal, já nessa questão, ela me deu volume e temperatura e não me deu pressão. Não me deu a pressão, nem a pressão 1, nem a pressão 2. Ela só me disse que a pressão é constante. Pessoal, se as pressões são constantes, não tem para onde correr. Corta o P1 e corta o P2. Você vai trabalhar só com volume e temperatura. Pressão constante, que lei é essa? Lei de Charles e Gay-Lussac. Ó, aqui a observação que eu coloquei embaixo. Quando a pressão é constante, ou seja, a pressão 1 é igual à pressão 2, a transformação ela é isobárica, ok? Aqui nós temos um caso de transformação isobárica. As pressões são constantes, então você corta, ok? E essa lei é conhecida como Lei de Charles e Gay-Lussac, ok? Essa observação é muito importante, grave aí na mente de vocês. Então vamos lá para a resolução da questão, né? Se as pressões são constantes, então vamos cortar as pressões aqui na fórmula. Eu tirei o P1 e tirei o P2. Como vai ficar a fórmula? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E agora é só substituir, ó. Qual foi o meu volume inicial? 50 litros. Qual foi minha temperatura inicial? 400 Kelvin. A questão já me deu em Kelvin. Qual é o meu volume final? A questão não me disse, né? Eu tenho que encontrar, então repito o V2. Qual é a minha temperatura final? 327 Celsius, que você vai somar com 273 para transformar em Kelvin, ok? 327 mais 273 vai dar 600 Kelvin. Então, repeto 50, que é o volume inicial. Repeto os 400 Kelvin, que é a temperatura inicial. Repeto o V2, que é o volume que você quer encontrar. E a soma aqui de 327 mais 273 deu 600 Kelvin, ok? Substituiu, pessoal, aqui na fórmula, fez a devida conversão. Agora é só uma regrinha de 3, ó. 400 vezes V2, 400 V2. 50 vezes 600 deu quanto? 30 mil, ok? Isolo V2, que é a variável, vai ficar 30 mil dividido por 400. Então, o meu volume final vai ser 75 litros, ok? Pessoal, vamos lá. O que aconteceu com o volume? O volume inicial era 50. Aumentou ou diminuiu? Aumentou para 75, ok? Minha temperatura inicial era 400. Afinal, foi quanto? 600 Kelvin. Ou seja, aumentando-se a temperatura, o que aconteceu com o volume, que era 50, aumentou para 75. Aumentou a temperatura, aumentou também o volume. Ou seja, temperatura e volume, são, nesse caso aí, nessa situação, foram diretamente proporcionais. Ok? Você aumentou a temperatura, o volume também aumentou. Então, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Ok? Tranquilo, sem problema nenhum. Pressão constante, cortou as pressões, né? Transformação isobárica, trabalhou só com volume e temperatura. Certo? Tranquilo, sem problema, não é? Vamos para a nossa última questão, não é de hoje, da aula de hoje. Quarta-feira nós vamos dar continuidade na aula de quarta-feira. Mas por hoje essa questão 4 é a nossa última questão. É uma questão teórica, né? Mas exige um pouquinho de atenção. Vamos lá, questão 4. Pessoal, observem aqui essa imagem, ok? Vamos fazer a leitura aqui, né, dessa imagem. O que é que eu tenho aqui? Tenho 3 êmbolos, ó. Um êmbolo, 2 êmbolos, 3 êmbolos, ok?
eles estão com gás, né? Ó, um cilindro, né, com um êmbolo em cima, na realidade. Aqui eu tenho 3 cilindros com o êmbolo exercendo uma pressão de cima para baixo, ok? E aqui são as moléculas do gás, ó, a quantidade de gás que eu tenho aqui nesse êmbolo, aqui e aqui. Pessoal, olha só. Aqui ele me disse que a temperatura é constante. Quer dizer, enquanto essa transformação está acontecendo, a temperatura ela permanece a mesma, ela é constante. Lembre-se, quando a temperatura é constante, qual o nome dessa transformação? Ok? Tentem lembrar. Fizemos uma questão que falava sobre isso. Nessa primeira situação, ó, aqui a pressão, né? Pressão 1 e o volume do gás é 16, ó. Ok? O que é que está acontecendo aqui? Conforme você vai aumentando a pressão, o que está acontecendo com o volume? Está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, pessoal. Ó. A pressão aqui 1, o volume é 16. Aumentei, dobrei a pressão, no caso, ó, o volume diminuiu para quanto? Para 8, né? Aumentei mais ainda a pressão aqui, ó, 4 vezes, o volume diminuiu para 4. Ou seja, aumentando-se a pressão, o volume vai diminuindo, o gás está sendo comprimido, o seu volume está diminuindo, ok? Essa análise que nós fizemos vai ser importante para a gente conseguir resolver essa questão, mas vamos lá. De acordo com a imagem acima, podemos afirmar que, letra A transformação é isobárica e pressão e volume são iguais. Pessoal, transformação isobárica, pressão constante. A pressão está sendo constante, está sendo sempre a mesma aqui? Não, ó, a pressão está aumentando. Então a transformação ela não é isobárica. Para ser isobárica, a pressão teria que ser constante, ela está aumentando. E pressão e volume são iguais? Não, nada a ver. Né? Pressão e volume aqui não são iguais. Então a letra A está totalmente errada, não é? Letra B. Transformação isotérmica e pressão e volume diretamente proporcionais. A transformação aqui é isotérmica, pessoal? É isotérmica. Quando a temperatura é constante, a transformação é isotérmica. Até aí tudo ok. Agora, a pressão e o volume são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta? Não, está errado. Ó. Quando a pressão aumenta, o volume está diminuindo. Então, eles não são diretamente proporcionais. Eles são inversamente proporcionais. Um aumenta, o outro diminui. Então, a letra B está errada porque ela disse que pressão e volume são diretamente proporcionais e eles são inversamente. Letra C, transformação isocórica, que também pode ser chamada de isovolumétrica. Pessoal, transformação isocórica é quando o volume é constante, quando o volume é o mesmo. O volume aqui está permanecendo o mesmo, na transformação não, ó, era 16, diminuiu para 8 e diminuiu para 4. O volume ele não é constante. Então, a transformação ela não pode ser isocórica. E pressão e volume inversamente proporcional. Sim, pressão e volume são inversamente. Mas a transformação não é isocórica, é isotérmica. Ok? Então, está errada aqui a letra C, porque ela disse que a transformação é isocórica. Então, só sobrou a letra D, que é a nossa alternativa correta, não é? Letra D é a nossa alternativa correta. A transformação ela é isotérmica? Sim. Por que ela é isotérmica? Porque a temperatura é constante. Ó, o próprio texto, a própria imagem diz, ó, a temperatura é constante. Então, ela é isotérmica. E pressão e volume são inversamente proporcionais? Sim. Conforme a pressão aumenta, o volume vai diminuindo. Ok? Ó, pressão 1 aumentou para 2, aumentou para 4. O volume era 16, diminuiu para 8 e diminuiu para 4. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Ok? Então, a alternativa correta, letra D. Ok? D de doido. Certo? Tranquilo? Sem problema nenhum? Pessoal, finalizamos aqui essa aula, né? Mais uma aula.
Revisem, né, quando tiver um tempinho, baixem questões na internet, né? A prática leva à perfeição. Né? Quarta-feira continuamos a nossa aula sobre o estudo dos gases, encerramos quarta-feira. Nunca desista, coisas boas levam tempo, ok?